MDC e estamos aqui para mais um episódio de Hora da Saideira. Bom, eu sou a Priscila, eu faço parte do time de operações e hoje a gente está aqui com o nosso grandíssimo Rafael Rezende aqui. Aí eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco mais pra gente de quem é você. Bom, vamos lá. Boa noite, prazer falar com vocês. Noite. Sou Rafa Rezende, hoje eu sou Head de Pessoas no time da MLabs. E como Head de Pessoas eu cuido de todo o guarda-chuva de pessoas, desde contratação, retenção, employer brand, marca, benefícios, tudo que envolve pessoas e apoio estratégico à liderança, diretoria, gestão. E estou no time há 1 ano. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar de MLabs. Assim, a MLabs, para quem não conhece, é uma startup de marketing digital onde desenvolve um software, né, uma plataforma de gerenciamento de redes sociais para pequenos e microempreendedores hoje. Legal. Show. Bacana. Pra gente seguir, a gente queria perguntar algumas coisinhas do tipo, a gente viu que você passou por várias outras empresas, você passou por N outros tipos de setores também. Você é advogado e você foi Essa é a parte principal que seria mudando legal, completamente. Então a gente queria saber se isso foi uma coisa um pouco mais orgânica, se foi planejado, se realmente foi tentar conhecer mesmo os novos ambientes até se encontrar. Como que foi isso? Resumidamente, foi tudo empírico. Não planejei nada, as coisas foram fluindo. E agora, com os 30, com 30 anos, né, eu chego à conclusão de que não existe, jamais existirá uma carreira perfeita. Eu acho que, principalmente agora, né, quando a gente fala de geração Z, alfa, as pessoas querem mudar o tempo todo. Elas querem buscar coisas novas. Então, foi de forma muito orgânica, intrínseca, as coisas foram acontecendo. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu sempre quis fazer direito, eu não sei pra quem, né, 30 anos, pra quem é da época da linha direta, às quintas-feiras, eu assisti aquilo com muita vontade, porque eu queria entender o porquê que estava por detrás, assim, dos crimes. E aí aquilo foi crescendo, e eu sempre quis ser advogado criminal. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava estudar e trabalhar. E aí eu entrei numa multinacional que prestava serviços para Vivo, Net, Claro. E aos 18 eu me tornei gestor, líder de pessoas, e eu naquela época não sabia nem o que era protagonismo, autoconhecimento. Tava eu fazendo liderança de 30, 40 pessoas, e de forma muito, no dia a dia eu fui aprendendo o que era ser um líder. Então quando eu saí da faculdade, aos 22, eu já tinha quase 5 anos de liderança, gestão de pessoas. Mas quando eu saí, eu falei, cara, será que eu quero advogar? E agora? Será que eu sigo a carreira de pessoas, né? De liderança? E aí eu conheci uma EdTech, uma startup aqui em São José dos Campos, que é a Quero Educação. Na época não tinha nem 50 pessoas. E eu ingressei a Quero como CX também. Não tinha área de liderança, não tinha jurídico, né? Eu tinha experiência ali com as duas áreas. Mas sabe quando você aposta que o negócio vai decolar e você compra ali aquele propósito? Eu falei, não, vou entrar. Depois o destino me leva, vamos ver. Eu sou aquele tipo de pessoa que se vira e se joga, sabe? Eu gosto de aprender. E aí eu entrei pro time em menos de 2 meses. Eu me tornei o líder da área, ajudando a estruturar do zero. Não tinha processos, controles, dados, carreira, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano. E menos de 1 ano eu assumi o RH junto da Renata, que era diretora. E também eram 2 pessoas no time de RH, nem se falava de UX, Employee Experience. E aí, do zero, eu comecei uma nova carreira, né? Embora eu tivesse 4 ou 5 anos de liderança de pessoas, a área de RH é muito complexa, né? A gente começa a falar de UX, são várias caixinhas que se abrem. Recrutamento e seleção, retenção de pessoas. E dentro de retenção a gente fala treinamento e desenvolvimento, business partner, cargos e salários, benefícios, tudo que envolve o pacote de retenção. Mas haviam outras áreas, como employer brand, né, quando a gente fala de marketing institucional, e dentro de marketing é um universo infinito, né? Então o desafio era muito grande. E aí eu comecei a estudar, buscar referências fora, e cada vez mais me apaixonando pelo time de pessoas. Como advogado, eu também atuo como advogado ainda hoje, é um paralelo mais distante, não é a principal. Mas eu sempre falo assim para as pessoas, nas minhas mentorias, no meu canal do Instagram, de que as pessoas elas não podem e não devem ficar presas
a uma única carreira, porque ela se frustra em algum momento. Porque você não compra um bilhete lá no cinema e fala, vim trabalhar, tá aqui, paguei o meu ingresso. Não, você tá vendendo o seu tempo. E o seu tempo é o seu maior ativo. Então, eu acredito que até eu morrer eu vou fazer mais umas 4, 5 carreiras, mais ou menos. Mas foi tudo muito automático, assim. Eu fui me vendo nos desafios e querendo ali aprender. Hoje, por exemplo, já estou transitando para empreendedor digital. E talvez é ali que eu queira ficar mais alguns anos full time, me dedicando a estudos, a criar conteúdos. Então, não acho assim que as pessoas deveriam olhar uma Cris Junqueira, por exemplo, e achar que, nossa, a carreira dela é perfeita, maravilhosa, queria. Cara, ela também não está 100% feliz, ela também se frustra. Se você pegar a carreira dela, ela transitou no mínimo 4 vezes e ela mesma diz que pretende transitar mais algumas, assim. Então, acho que é um caminho as pessoas curtirem o momento, o desafio e o mais importante, ela estar feliz com aquilo e querer aprender aquilo. Eu queria até que você falasse um pouquinho, por exemplo, por a gente tratar com os alunos hoje, tem muita gente que ainda não sabe exatamente para que área quer seguir, ou tá no meio da faculdade, mas descobre que não é exatamente aquilo que eles querem e acaba se frustrando também. E tem esse medo, né, de já estar no meio e fazer outra coisa completamente diferente e tal. Então, você tem algum direcionamento para que o pessoal possa se encontrar ou alguma dica, o que eles podem procurar para achar algo que caiba um pouco melhor? Primeira coisa é não se cobrar e achar que existe a carreira perfeita novamente. Mas existem, sim, alguns caminhos a se seguir, como, por exemplo, o básico de todos, que é em qualquer canto que você abra sobre carreira, desenvolvimento, você encontra, é você fazer vários tipos de testes de personalidade. E hoje no Google são todos gratuitos, né? Tem o DISC, na plataforma da Solids você encontra diversos. A ideia é 16 personalidades, enfim, para que cada vez mais você se conheça do que você gosta, qual é a sua personalidade, porque existe uma coisa chamada talento natural. Não adianta você querer forçar uma coisa que não é natural. Você vai aprender? Vai. Você vai amar? Não vai. Então, por exemplo, eu, Rafa, o meu talento natural é me comunicar. Não adianta eu falar para o meu diretor que eu vou entregar um dashboard perfeito no Power BI, porque eu não sou essa pessoa analítica. Mas eu sou a pessoa que é baseada em dados e eu tenho pessoas de dados dentro da empresa. Então é ela quem vai fazer para mim toda a análise de acordo com o que eu pedi. Então o teste de personalidade ajuda as pessoas a descobrirem quem são elas e quais são os seus talentos naturais. E a dica aqui do teste é a seguinte: as pessoas fazem testes, mas não com periodicidade. Por quê? A ideia é que você faça a cada 3 meses, porque a pessoa ela muda, os gostos mudam, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, uma qualidade ou um talento que eu tinha, se eu fizer daqui no final do ano, por exemplo, esperar 1 ano, eu vou perceber que todo o meu teste mudou. Então, eu tinha porcentagens em comunicação, em parte estratégica, em parte analítica, que hoje ela se movimentou. Então, fazer periodicamente testes, mas acho que o mais importante mesmo é você conversar com as pessoas da área. Eu quero trabalhar com comunicação no time de marketing. Tá, mas o que de marketing? Porque quando você aprende na faculdade, né, enfim, depois a gente fala sobre isso, são várias opções. E nem sempre a pessoa ela entende de fato o que é um SEO, o que é um growth, o que é um social media, a parte de mídias, enfim, é uma infinidade de áreas. Se você não conversar com a pessoa, você não vai saber exatamente o que ela faz no dia a dia. E tem 2 coisas que as pessoas gostam de fazer: fofoca e falar delas mesmas. É verdade. Eu falo isso para as minhas alunas. Isso é verdade. E falar delas mesmas. Então vai lá no LinkedIn. Chama as pessoas dessas áreas que são referências, siga essas pessoas, consuma conteúdo dessas pessoas. LinkedIn é o que mais tem conteúdo gratuito, rico. Melhor do que você pegar um livro e vai ficar horas lendo esse livro, você vai lá e conversa com a pessoa. Chama 3, 4, 5 pessoas e fala: me conta da sua carreira, o que você acha dela? E aí você vai fazendo um estudo de caso, um discovery, e você vai descobrindo se tem a ver, se não tem a ver. Cruza com o seu teste de personalidade. E se você achar que tem a ver, se joga. Não teve nada a ver, muda de novo. Como eu disse, não tem carreira perfeita.
Você comentou, né, que você falou assim, depois a gente fala sobre isso, sobre a faculdade. Queria entender um pouquinho mais sobre esse seu comentário aí que você fez e deixou a gente aqui curioso. Eu acho que vocês vêm fazendo isso muito bem aqui na DNC Inclusivo, né? De fato, democratizar o acesso à educação de forma que a pessoa saia dali aprendendo e executando, né? Não acho que no futuro, se a gente falar de tecnologia, por exemplo, a gente já observa que faculdade não é necessária. As pessoas que codam, que aprendem ali, tá desde a adolescência, desde os 10 anos, criando jogos, vendendo jogos, assim. Então, eu acho que o mercado de tecnologia hoje nos mostra, né, dados de que a faculdade, em algum momento, vai ser desnecessária, né, para sua carreira. Primeiro, porque ela não te prepara verdadeiramente para o mercado de trabalho. Ela te traz, sim, uma bagagem, eu acho que a nível de criticidade, de autocrítica, de você realmente ter um pensamento onde você consegue direcionar caminhos. Eu acho que esse senso crítico a faculdade, ela te fornece, mas para o mercado ela deixa um gap muito grande, né? Acredito que quando a gente fala de educação, principalmente no Brasil, as pessoas elas não estão na linha de largada na mesma oportunidade. Então as pessoas elas têm que consumir muito mais conteúdos que a faculdade não proporciona. Se a gente for olhar para as edtechs hoje, a gente encontra soluções muito mais acessíveis a custo-benefício e que de fato te prepara. Mas é uma discussão muito grande porque a gente tem outros vieses a se discutir. A gente ficaria aqui horas, mas eu não acho que no futuro tão perto, não um futuro tão longe, que as pessoas queiram ir à faculdade. Se a gente for falar, por exemplo, de empreendedorismo, cara, vai lá estudar marketing digital, vai estudar SEO, tráfego, que talvez o dinheiro que você almeja com uma faculdade venha de forma muito mais rápida e você se desenvolve muito mais, né? Quando a gente explora melhor o Google, a internet, o que a gente tem de conteúdo, o que a gente tem de infoproduto hoje que te traz 2, 3 anos de faculdade, sabe? A gente consegue se desenvolver muito com tudo que a gente tem, né, à disposição, tirando a faculdade. Mas você acredita, assim, sua visão, né? Você que é um advogado que não advoga, assim, de verdade, né? Você acredita que o fato será só de... Eu não quero entrar muito nesse demérito, mas é só uma curiosidade mesmo da sua visão aí, com o tanto de experiência que você tem. No quesito, assim, você acredita que só se as faculdades se reinventarem, será que elas resolveriam um problema? Ou, na sua opinião, é difícil de mapear devido a tudo isso que está acontecendo, todas essas mudanças que estão acontecendo aí no dia a dia, né? A gente trabalha em startup, a gente trabalha num meio bem volátil, né? Tá, boa pergunta. Na verdade, eu acho que depende. Sempre vou falar depende, tá? Nunca vou falar sim ou não. Eu concordo. Depende de outras variáveis, né? Aqui a gente está falando de ciências e políticas públicas, porque a gente teria que modificar toda uma estrutura. A gente tem um MEC, acho que não seria tão simples, embora exista ali um planejamento e um plano, né, estratégico pedagógico. Mas existem outras faculdades, se a gente olhar para o Descomplica, por exemplo. Se você pegar a grade curricular do Descomplica e comparar com uma tradicional, você percebe que ali já há uma provocação. Ali já tem indícios de que as coisas precisam mudar e rapidamente, porque aquele sistema antigo, tradicional, enraizado, ele vai ser falho em algum momento. A gente tem um mercado e uma demanda de tecnologia gigantesca, não temos mão de obra, e aí a gente olha para o mercado, a gente vê outras iniciativas, Tribe, por exemplo, formando profissionais para a área de tecnologia, porque a faculdade hoje não consegue entregar pessoas qualificadas e, ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem acesso. Não é todo mundo que tem conhecimento. Então, eu acredito, Pri, que existem diversas outras variáveis a serem discutidas e que, com certeza, a gente aqui do lado, né, de EdTech, apaixonada por levar a educação, precisamos continuar provocando, trazendo luz ao problema, né? Acho que a pandemia nos trouxe um ótimo direcionador, assim, quando a gente observa a taxa de matrícula e de evasão, são gritantes, assim, a diferença de uma para outra e a necessidade de que não precisa, na verdade, ter alguém ali presencialmente para assistir a uma aula, e aí esse dinheiro gasto no presencial
por que eu não reinvisto em tecnologia, em produto, ou numa metodologia que de fato funcione? Então, assim, acredito que sim, não acho que vai ser agora, e o mercado exige que seja agora. Então, não sei em que momento essa conta vai fechar. E que bom que existem outras startups, outras empresas trazendo, né, conteúdo de forma acessível, de forma que realmente qualifique e ensine. Mas acho que o mais importante também é as pessoas entenderem que por mais que existam startups, ensinos mais acessíveis, acho que é muito dela com ela mesma em relação a querer aprender e aprender rápido. Acho que hoje uma das coisas mais procuradas é encontrar pessoas que aprendem, mas que aprendem rápido, né? Isso é um talento. É um talento aprender rápido. Colocando aqui um pouquinho sobre Employee Experience, Employee Branding, retenção de talentos, queria saber como que esses tópicos eles foram costurando a sua carreira e o que você acredita que eles são importantes e como eles impactam dentro das empresas hoje. Porque, querendo ou não, são pontos que ainda estão crescendo, que estão se tornando mais importantes, não são áreas que já existem há tanto tempo, são áreas que estão se estruturando da melhor forma. E daí eu queria ver contigo qual que é esse impacto, por que é tão importante as empresas terem esses setores, se é que dá para chamar assim, que é tudo tão conectado. Tá, a gente está falando do futuro do RH, né? Talvez não seja um futuro para muitas, mas tão distante para outras, assim, né? Depende de qual empresa a gente está falando, de que área, de que ramo, de que nicho. Mas se a gente for pegar as startups, Big Techs, por exemplo, a gente observa que não é um futuro, é uma realidade. Sim. Tem uma frase que eu gosto bastante, que o futuro já existe, ele só não foi muito bem distribuído. E ele é muito real, assim. Mas quando a gente fala de UX, de Employee Branding, vamos deixar a retenção um pouquinho aqui do lado, mas é tudo muito novo, né? Quando a gente fala de marketing digital e institucional, né, que é o Employee Branding, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de escalabilidade, a gente está falando de performance, de entrega. Se eu não tenho uma marca muito forte, eu não vou atrair as melhores pessoas. A ideia da marca, né, do Employee Branding, é que eu atraia pessoas no mundo todo que queiram trabalhar comigo. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo trazer pessoas, candidatas, talentos para minha empresa? Né? Como que elas vão me achar e por que elas querem trabalhar comigo? Então, obviamente que por detrás, hoje, as empresas precisam ter um propósito, as pessoas têm procurado trabalhar com propósito cada vez mais, mas como eu comunico, acho que tem que ter na cabeça do C-Level muito bem claro a importância do marketing digital para o institucional, porque a gente fala muito de marketing de produto, né? Quando a gente fala numa empresa, sempre vai haver a área marketing de produto estruturada, né? Com CMO, heads, social media, mídia, criativo, enfim, a área está muito bem estruturada. Mas quando a gente leva isso para o institucional, para a marca empregadora, as pessoas não sabem fazer. Porque a gente tem que falar quem é a empresa, o que ela faz, quem são essas pessoas e como é que eu me comunico desta maneira. Se a gente pegar a Nubank, por exemplo, a gente consegue ver e perceber a potência que é essa marca. Você olha no LinkedIn hoje, se você folhear o seu LinkedIn, eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa do Nubank você vai ver. Se não da própria empresa, se não for dela, de funcionários, de pessoas que querem trabalhar lá, de pessoas que comentam do atendimento. Então, uma coisa está muito bem interligada à outra. Se eu não tenho uma marca forte, o meu time de pessoas vai sofrer para achar essas pessoas, porque ele vai ter que contar a história, quem é a empresa, o que faz, qual é o seu produto. Vai ter que convencer, de certo modo. Todo time de pessoas é um time de vendas também, né? A gente vende a empresa, mas imagina o seu produto desconhecido, como é que você vende esse produto? É a mesma coisa. Quando eu tenho uma marca forte, onde as pessoas propagam e querem trabalhar lá, para o time de pessoas é mais fácil, para a empresa é mais rápido encontrar pessoas boas, e dependendo da área que a gente conversa, vamos falar tecnologia, as pessoas boas estão trabalhando. O mercado é um apagão. Hoje a gente viu um apagão no mercado de tecnologia. Como é que eu tiro
uma pessoa desenvolvedora sênior, especialista, para vir trabalhar numa marca que não é conhecida ainda. Seu produto pode ser incrível, a ideia, o propósito, mas se ela não estiver muito bem posicionada, dificilmente você vai atrair as melhores pessoas. Então aqui está a importância. E quando a gente fala de UX, que é a experiência, né, das pessoas, a gente está falando de retenção. Porque não basta trazer, eu preciso retê-las, eu preciso engajá-las, eu preciso, de fato, trazer a ela não só desafios, não só propósito, mas que a carreira dela esteja em movimento. Que ela esteja feliz, que ela esteja engajada. Então, qual é o cuidado hoje? Como é que eu cuido das pessoas que eu estou trazendo? Os números estão à frente das pessoas? O resultado é mais importante que a pessoa? Se você me disser que sim, algo está errado. Porque sem pessoas não há resultados. A pessoa tem que estar feliz, ela tem que estar engajada, ela tem que perceber que a carreira dela está em movimento, que ela está se desenvolvendo, porque senão ela vai sair. O mercado hoje é muito competitivo. E como é que eu faço um UX? É desde o job post. Quando eu publico uma vaga, ali a pessoa já tem que sentir a experiência que a gente está transmitindo, que a gente está imprimindo no processo seletivo. Né? Se você não tem um time de pessoas onde, no mínimo, o seu NPS seja de 90, algo está errado. O que o seu time de pessoas está fazendo no processo seletivo? Porque se você não tiver a melhor experiência ali do candidato, ele vai ser um detrator. O seu employer brand vai ser prejudicado pela experiência do candidato. Ah, beleza, fiz o melhor processo seletivo, a pessoa aceitou. Tá, e daqui pra frente? Se ela precisar pedir férias, se ela precisar de um banco de horas, pedir, eu vou ao médico, enfim, quem é que vai atender? Eu tenho uma pessoa ali cuidando da experiência? A jornada dela dentro vai contar completamente para... O UX é isso, é a jornada completa, do começo até o fim. E quando ela sair daqui, da empresa, eu tenho um processo de offboard? Vai ter um apoio Qual também. é o cuidado que eu estou dando à pessoa que está saindo? Porque quando ela chegou, flores, abraços, bombom, e quando ela sai, o que a gente está fazendo? Aqui a gente está falando de employer branding junto do UX. E tudo isso corrobora para a retenção dessa pessoa. Claro, é muito complicado a gente falar, por exemplo, igual eu mencionei algumas vezes, de fazer com que a pessoa tenha a sua carreira contínua. Que ela se sinta em desenvolvimento, que ela consiga perceber que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo. Mas quando a gente fala de uma startup menor, por exemplo, 50, 60 pessoas, dificilmente você vai encontrar a estrutura de carreira. Cargos e salários, treinamento e desenvolvimento para a liderança, treinamento e desenvolvimento para todas as pessoas daquele time, porque a gente está falando de um big projeto. Mas tá, eu não preciso ter o projeto e o processo muito bem estruturado. Mas de forma empírica, de forma natural, intrínseco ali daquela cultura. Eu estou fomentando isso que acontece no dia a dia com os líderes. Ali no dia a dia, estou pesquisando cursos gratuitos. Eu acho que esse desenvolvimento não depende apenas de uma estrutura maior. Mas, obviamente, que na medida que você cresce, né, a empresa cresce, exige-se que exista esse processo estruturado, porque senão você vai perder as suas pessoas. Principalmente as seniores. As seniores, elas são assediadas diariamente no LinkedIn. Imagina que ela está aqui há um ano. Ela nunca nem ouviu falar de um treinamento, de um curso, algo que a gente esteja ali oferecendo para as pessoas. Então, aqui a gente está falando de retenção. Ah, Rafa, existe carreira, plano sucessório em startup? Não. Acho que nem deveria falar disso, né? Porque quem trabalha em startup é você literalmente segurar vários pratos. E aí que tá a graça. É aí que você aprende, é aí que você se desenvolve. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de uma empresa mais tradicional, enraizada, que tem mais de 3.000 pessoas. E aí ela fica anos ali naquele cargo, para ir subindo. Na startup, não. Em um ano você já fez 5, 6 cargos, e aí você aprendeu o que você gosta. Então, assim, como é que a gente encontra a soma e a resolução dessa conta para que as pessoas se desenvolvam e aprendam que startup muito dificilmente ela vai ter uma carreira sucessória. Ela vai ter uma carreira rápida, porque a startup ela é rápida, ela escala com muita velocidade e ela tem que querer aprender muito rápido. Por isso que eu sempre falo de aprender muito rápido. Mas pensando na experiência dela, o que o seu time de pessoas hoje está fazendo para que para que o impacto ele seja 360. O que eu faço no processo seletivo impacta no employer branding.
O que eu faço internamente impacta no employer brand, porque a gente tá falando de endomarketing. Então tá tudo interligado uma à outra, assim, sabe? E por que é o futuro, né, do RH? Você fala, como que foi lidar e tudo mais. Se você pega uma empresa mais tradicional, mais enraizada, não sabe o que é, não sabe fazer o processo de onboard. A pessoa, ela entra, ela não conhece todas as áreas, a importância de cada uma daquelas áreas. E isso vai fazer com que ela se frustre com o tempo. Porque se eu não tenho isso muito bem estruturado, como será que estão as outras áreas? Mas batendo a cabeça também, a nossa empresa ainda é pequena. Ok. São duas coisas que vai fazer você perder pessoas. A comunicação. Se vocês são pequenos e não se comunicam... Putz. Acabou. Vou falar uma palavra que eu não vou poder dizer. Mas, se vocês não se comunicam de forma clara, eficiente e objetiva, imagina quando tiver 300 pessoas. Se você tem líderes que são líderes ruins, demita. Rafa, mas e o desenvolvimento? Depende, a gente está falando de soft skill, hard skill. Porque se a liderança... A gente tem um exemplo aí no LinkedIn essa semana rodando, de más lideranças. E é exatamente isso. O que destrói uma cultura é comunicação e liderança. Quem que tá olhando para isso hoje? O time de pessoas, quando a gente fala de retenção. Então, acho que o RH, há muito tempo, mas em algumas empresas ainda não, deixou de ser uma área executora. Preciso de vagas, tá aqui, essas vagas. E a pessoa vai lá e vai atrás das pessoas. Esquema pastelaria, pastel de frango, de queijo, aí vai lá e entrega o pastel, claro, eu tenho aqui o candidato na gaveta, toma. Brincadeira, mas é exatamente o que acontece. A maioria dos RH são executores, né? Estão ali para executar o que a operação exige, mas o quanto ela precisa ser estratégica. O quanto ela tem que ser business para poder discutir. Essa vaga não faz sentido, você precisa disso. Quero vaga X, mas para quê? Para qual área? Para qual squad? Não vai fazer sentido. Então o RH, ele é literalmente um parceiro estratégico do negócio. Se o seu RH não é assim, revisite. Chama essas pessoas, converse, mostra o caminho. Cada vez mais exige-se que o RH seja estratégico. Que ele questione a diretoria. Que ele mude as decisões da diretoria. Nem sempre a diretoria está fazendo a coisa certa. Não porque ela não quer, porque... Às vezes não tem visibilidade, né? Tá aprendendo com o crescimento. Também. E aí, na medida que cresce, entra investimento, entra parceiros que vão ali mentorando, e aí as coisas começam a escalar. Mas cadê o RH para fazer isso desde então? A Michelle Obama fala uma coisa que eu gosto bastante. Ela diz que já esteve sentada à frente de pessoas mega importantes do mundo todo e que elas não são tão inteligentes como parece. E é isso. Não é porque eu tô falando com uma diretoria, com um CEO, que ele é inteligente o suficiente para poder pensar na melhor estratégia. Então, acho que, pensando em tudo isso, a gente precisa ter um RH estratégico, um RH que questiona. Beber uma água, hein? Bom, entrando nesse quesito de questionamento, de pensar um pouco fora da caixa, né? E também desenvolvimento, até uma coisa assim que a gente estava conversando antes, né? Vou dar aqui puxar de novo esse assunto que eu achei bem legal que a gente estava desenvolvendo. No quesito de diversidade, comitês que a gente estava comentando antes, né? Você que é uma pessoa que passou, você tem uma grande experiência aí, né? Que nem você deu pra gente aí um overview. Como que você acredita como que é a sua experiência em relação à diversidade dentro das empresas, uma pessoa de RH também principalmente, mas que não só de RH, né? Como que você vê isso dentro das empresas, como você enxerga da importância disso, qual que é a sua opinião sobre isso, assim, nesse quesito, vendo a sua vivência de tudo? É um tema extremamente sensível, necessário e urgente. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de pessoas que estruturalmente foram excluídas em alguma comunidade, seja LGBTQIA+, pessoas pretas, mulheres, trans, e aí a gente fala de diversas outras, né, PCDs. As empresas, por muito tempo, vinham trabalhando por cotas, né? Eu preciso contratar PCD. Não, você precisa por quê? Né? Não, porque eu já atingi aqui o limite e aí eu vou pagar multa, Ministério do Trabalho, enfim. Pessoas PCDs, mas o avanço da sociedade, acho que principalmente com a internet,
Acredito muito que as vozes foram ouvidas, né? Acho que por muito tempo foram abafadas. Algumas polêmicas aconteceram no mercado. Acho que, puxando a crise aqui de novo do Nubank, né? Quando ela fala nivelar por baixo, embora ela não teve ali o intuito, a finalidade não foi aquela, mas é exatamente o que acontece. É estrutural, as coisas precisam ser mudadas. Hoje eu observo um movimento mais ativo das empresas de abrirem vagas específicas para pessoas pretas, pessoas trans. Mas será que de forma genuína essas pessoas estão sendo incluídas de verdade? É aquele lance, não basta convidar para festa, tem que chamar a pessoa para dançar. Será que essas pessoas estão em cargo de liderança? Quantas pessoas pretas estão no cargo de liderança? Quantas mulheres? Quantas pessoas trans? Quantas pessoas LGBTQIA+? Quantas pessoas PCDs? E aí não é só fazer número, é fazer mudança. Mas como é que faz mudança se está todo mundo aprendendo, né? Hoje eu percebo que as empresas, ainda que não de forma tão objetiva e intrínseca, elas estão querendo fazer, elas estão querendo aprender, elas estão querendo aprender mesmo, assim. Mas é um tema extremamente sensível. Tem um comitê dentro da sua empresa? Tem alguém falando de diversidade e inclusão? E não precisa de muito, né? Quando a gente olha para o mercado, a gente vê empresas da noite para o dia abrindo mais de 2.000 vagas, trazendo processos de trainee para poder treinar pessoas, mulheres, pretas, trans. Tá, se você não tem essa estrutura, beleza, não precisa ficar olhando, mas eu não tenho. O que você consegue fazer? Abre uma roda de conversa, chama alguém para palestrar, se preocupe em trazer pessoas de fato que sejam incluídas. Cadê o seu RH negociando vaga? Essa vaga vamos destinar para uma mulher? Falando em tecnologia, por exemplo, vamos trazer uma pessoa preta para essa vaga e para que ela seja uma liderança? Então, aos pouquinhos, acho que uma dica, né, se eu, enfim, não queira ter um grande projeto igual a Magalu, por exemplo, né? Quando a gente fala da Magalu, a gente percebeu que ela se adaptou rapidamente, mas ela tem grana, ela tem estrutura, ela consegue fazer da noite pro dia. O que não pode é estacionar, não fazer porque você não tem. Então, manda um livro, educa, chama alguém para assistir uma palestra, traz alguém para palestrar, divide um vídeo, compartilha um vídeo, mas quando a gente fala de empresa, é literalmente isso. Se você não tem uma cultura inclusiva, treine essas pessoas. Se você perceber que as pessoas não querem aprender ou que as coisas não mudam, depende de você. Você quer ficar nessa cultura? Eu, Rafa, sou muito transparente e para mim são valores inegociáveis. Desculpa, mas aqui eu não fico, não me caigo. É literalmente você não se encolher para estar em ambientes menores, assim, sabe? Mas é muito complicado porque é um tema extremamente sensível. As pessoas, elas não conseguem entender cada uma de suas inclusões. A gente está falando de pessoas totalmente diferentes umas outras, assim. Quando a gente fala da sigla LGBTQIA+, por exemplo, o mais, ele indica que ele é infinito. É ciência. A ciência, ela nunca vai terminar. Então, as pessoas, elas precisam entender que é um estudo contínuo. Vai no Google, vai lá no YouTube, pega o canal da Rita Von Hunt, Tempero Drag, ela tá lá te ensinando todos os dias temas sensíveis, sejam eles de inclusão, sejam eles de políticos, socioeconômicos. Pega o canal do Chavoso da USP, que ele faz a mesma coisa, mas de uma forma muito mais leve, porque a Rita, ela traz ali uma educação muito mais robusta, densa. Já ele traz numa linguagem inclusiva para quem é da favela. Assista a documentários de pessoas gordas, de pessoas pretas, de pessoas gays, para que você entenda pelo menos. E uma outra coisa mega, ultra importante, às vezes você está ali na empresa trabalhando, trazendo esses temas, rodas de conversas, trazendo palestras, trazendo livros, mas olha para cima. A sua diretoria te apoia, o seu CEO te apoia, o C-Level como um todo está ali fomentando, te trazendo recursos para que as coisas aconteçam. Essa pessoa, ela faz questão que isso exista. É difícil, né? Porque
Nem sempre as pessoas foram criadas. Nem sempre não. Sempre, né? Cada um tem uma criação. Sim. Cada um tem uma importância, mas a gente está falando de marca. Lembra do Employer Branding? Como é que você entrega um produto se você não tem pessoas diferentes? Sim. O time de produto, ele necessita trabalhar com todos os tipos de pessoas. Pessoas deficientes, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, porque a gente entrega um produto. A gente não quer que esse produto escale. Como é que eu consigo, de fato, entregar um produto onde ele seja amado, porque você tem que construir uma comunidade para você ter força. Numa gestão de crise, quem é que vai te salvar são os seus usuários. Mas será que a pessoa que tem deficiência visual, ela consegue usar o seu produto? Você tem um cego trabalhando com você para poder te trazer esse olhar? Então, eu acho que tudo, embora falar de inclusão para muitos, eu vou incluir, né, obrigação, tem muito pensamento, mas estrategicamente, vamos então esquecer. Vamos falar de business. Você não quer escalar o seu negócio? Cadê as pessoas diferentes? Então, é um tema em que eu sou completamente apaixonado, acho que por ser LGBTQIA+, né, e trabalhar com um time de pessoas, mas completamente delicado, e a gente precisa provocar quem tá em cima. Cutucar quem tá em cima. Vai lá no seu time de pessoas, dê umas pedras a ela e fala, vai lá colocar no sapato do CEO. Vai lá colocar no CFO. E incomodar, tem que incomodar mesmo. Se não incomodar, as coisas não mudam. E acho que a gente está caminhando para um futuro onde as coisas melhorem, mas dia após dia a gente observa que mesmo com muitas pessoas falando, com muita representatividade, ainda há crimes, ainda há preconceito, e aí é uma grande discussão que é interminável, né? E ele tem que ser interminável. Se você pegar, né, novamente a sigla mais, né? Você vai ver que tem pessoas falando, nossa, mas tem muita letra e confunde a gente, já é difícil. A gente tá falando de ciência, não tem como ser terminável. Então as pessoas, sem querer, elas já estão sendo preconceituosas. Porque é tudo muito estrutural. O Brasil é um país estrutural, né? E cabe a nós, todos os dias, acho que fomentar isso na empresa, fazer com que, de fato, seja importante. Contratar pessoas é difícil, contratar pessoas pretas e mulheres e trans é mais difícil ainda, mas tem que ser uma prioridade. Não me importa em levar 1 ou 2 meses a mais, mas eu quero uma pessoa trans no meu time, eu quero uma pessoa preta no meu time. E pensando ainda nesse assunto, acho que virando um pouco agora, não ficando só na empresa, mas virando um pouco para as pessoas que se candidatam e tudo mais. Por muito tempo a gente sempre teve isso de pessoal da comunidade ou até pessoas pretas e tal tem maiores dificuldade de conseguir uma vaga. Muita gente não assume no ambiente de trabalho que faz parte da comunidade ou acaba criando uma persona diferente dentro do trabalho para isso. Por mais que a gente tenha visto várias empresas abrindo vagas específicas para atender essas minorias, como que as pessoas podem sentir ou o que elas podem procurar ou que tipo de noções que ela deve ter dentro de uma empresa para saber que de fato ela vai ser acolhida, para entender que ela pode agora ser ela mesma, que não vai ter assim nenhum tratamento diferente, nenhum salário diferente. Employer Branding. Marca empregadora. Eu sempre falo isso para as pessoas, não se encolha para estar num ambiente que não é do seu tamanho. Aquele lance, já calçou um sapato menor que o seu pé em alguma vez da sua vida? Sim ou não? Sim. Coube. Até cabe. Cabe, mas, nossa, sofrendo. Ele cabe, você consegue colocar seu pé num sapato menor. Talvez eu consiga ir até a esquina e voltar 8 horas por dia naquele sapato menor. Vai dar calo, você vai ter que tirar em algum momento. É exatamente o que acontece. Se você estiver num ambiente que não é do seu tamanho, em algum momento você vai sair. E aí as frustrações aumentam. Então, pesquise antes. Eu sei que é difícil, né? O preconceito. E no próprio processo seletivo, se você abrir o job description, por exemplo, tá lá os requisitos. Inglês fluente, nível superior, ali já há uma discriminação, ali já não há uma inclusão.
Lembra que a gente falou de faculdade, de cada vez mais caindo? Por que eu preciso ter ensino superior? Né? Se eu aprendi a vida inteira no Google, a vida inteira eu desmontei um computador, eu sei colocar a mão na massa. Então, comece por ali. O Glassdoor, por exemplo, né, que é um site onde há avaliações sobre as empresas, benefícios, processo seletivo. Ali você consegue ter um ótimo panorama sobre a marca, sobre a reputação dessa marca, de como é o engajamento ali interno daquela galera, né, a retenção. Não só no Glassdoor, mas também no LinkedIn. LinkedIn é o melhor caminho para você poder olhar. Você consegue perceber como essa empresa se comunica. Será que eu estou usando uma linguagem neutra de gênero? Porque não se posicionar é se posicionar. Neutro, só shampoo de bebê. Não existe neutralidade. Então, se a empresa ela não se posiciona numa linguagem neutra, aí aqui a gente está falando de employer brand, uma discussão gigantesca, porque quando eu me comunico com a linguagem neutra, automaticamente eu também vou ter que comunicar o meu produto. Será que para a empresa é importante ela se posicionar na linguagem neutra? O meu produto hoje, qual é a porcentagem de homens e mulheres? Porque se for a maioria homem, dificilmente a empresa ela vai se posicionar na linguagem neutra. Porque é difícil. Será que é tão difícil assim? Porque essa é a resposta que elas dão. Ah, mas é difícil. Por que é difícil? Por que eu preciso usar um artigo? Né? Então, acho que ali você já começa a perceber como é o endomarketing daquela empresa para entender lá dentro. Converse com as pessoas de lá. Se você está na dúvida, chama alguém lá da sua área que você pretende, já faz ali um benchmark, já descobre como funciona a área e já descubra a cultura dessa empresa. Então, antes de você se aplicar, eu sempre falo para as pessoas candidatas, liste 5 empresas que de fato você quer fazer parte e estude essas 5 empresas. Saiba modelo de negócio, o business, a cultura, os seus valores. Será que os valores vai ao encontro dos meus valores? Ou vão de encontro? Se for de encontro, aqui eu não me caibo. Agora, vão ao encontro, tem a ver comigo. Eu, Rafa, sou assim no dia a dia? Opa, check. Faz check. Cultura, check. Valores, check. Produto, check. A empresa ela está em escalabilidade, ou seja, eu também vou me desenvolver lá dentro, eu também vou crescer lá dentro. Check. Então, liste 5 empresas, estude as 5 empresas. Primeiro, você vai ter certeza daquela cultura. Você vai sair melhor do que muitos candidatos que vão à entrevista sem nem saber o que eles estão fazendo lá. Então, você já ganha pontos à frente e você evita se frustrar rapidamente. Eu sempre dou essa dica porque as pessoas, quando elas estão desempregadas, o sentimento e a emoção de pagar conta é muito mais forte do que a sua própria carreira. Então, ela começa a disparar currículos. Aqui na nossa cidade tem um negócio chamado Emprega São José, mas também tem Emprega Campinas, Emprega São Paulo. E a galera, eu, quando estava desempregado, né, quando eu tinha 18 anos, que eu também não conhecia, eu colocava a letra R e o site preenchia por mim. Todo o restante eu só apertava Enter. Quando as empresas me chamavam, eu ia sem nem saber quem era, o que fazia, por que existia. E aí você corre esse risco gigantesco de ter um pé 39 e calçar um 34, né? Aquele espaço é curto. Então, não tem caminho. Lixe as suas empresas, estude e veja qual é 10 de 10, né? A galera jovem fala 10 de 10, acho que é mais ou menos assim. O Rafa ali, ele fala 10 de 10. Então, eu acho... Não é só os homens, não. Eu sou um pouquinho mais experiente aí, eu adoro essa expressão. 10 de 10. Nossa, 10 de 10. adoro. E acho que é isso. Acho que é você realmente saber o que você está fazendo. É igual se relacionar. Você não conhece a pessoa em um dia e namora no mesmo dia. Você tem que conhecer essa pessoa, você tem que saber quem ela é, quem é a família dela, quais são os objetivos. Tudo bem, de vez em quando você faz uma cagada e outra, mas aprenda rapidamente. Lembra de aprender rápido? Então, e ainda assim, corre o risco de lá dentro, por mais que você tenha feito esse estudo, arrisca ali, pode ser que de repente, em algum momento, você sofra alguma opressão, alguma discriminação, porque é estrutural. Mas lá dentro tem uma ouvidoria, você se sente segura, a sua voz é ouvida. Pesquise isso antes. Reclame Aqui também tem, a maioria das pessoas não sabe, mas
funcionários também reclamam no Reclame Aqui. Não é só produto. A marca, ela também tem um Reclame Aqui. Geralmente uma empresa vende um produto. Tem o Reclame Aqui do produto e o Reclame Aqui da empresa, da marca. Então, pesquise. Quando você vai comprar um sapato, por exemplo, você não pesquisa? Você não vai lá nos comentários? Quando você abre o Mercado Livre, por exemplo, eu leio todos os comentários. Se os comentários não forem críticos, eu não compro, sabe? Demorou a entrega, achei que veio. Não compro, tem que ser um comentário crítico que de fato te traga luz antes de você pular nesse navio, assim. Então, é isso. Eu falo pra desculpa. Vai ter o primeiro. Corta! Eu falo muito. Não, beleza. Bom, Rafa, vieram aqui me reclamar, né, que você anda meio sumido lá no Instagram, que você ajuda a galera lá. Conta um pouquinho mais sobre... inclusive você comentou lá no começo da nossa conversa, né, que você quer ser empreendedor digital também. Só que, né, a galera veio aqui me xingar no nosso privado aqui, sobre o seu Instagram. Conta um pouquinho mais. Olha, eu tô sumido, mas acho que quando você constrói uma marca forte, falando de Employer Branding de novo, eu vou puxar tudo pro Employer Branding. A galera não soltou minha mão, assim. Literalmente, eu fiquei uns 2 meses sem aparecer no meu Instagram. De vez em quando eu aparecia lá e falava, olha, tô voltando. Tipo ex, quando fala que vai voltar e não volta. Mas o Instagram, ele nasceu muito numa necessidade de poder, de fato, ensinar essas pessoas a serem aprovadas, assim, no processo seletivo. Eu entrevistei quase 100 mil pessoas até hoje na minha carreira, dentro do time de pessoas. E cada vez mais eu percebia que as pessoas eram incríveis, mas elas não sabiam fazer processo seletivo. Fazer processo seletivo é igual prestar um concurso público, fazer uma prova. Ou você estuda e passa, ou você vai com a cara e coragem e dá pra sorte, né? Sempre tem alguém que estudou. O que eu acabei de dizer sobre estudar as empresas para passar no processo e garantir um ambiente seguro, é exatamente isso. E quando a gente olha hoje 33 milhões de pessoas desempregadas, é alarmante. O que a gente está fazendo para poder minimizar esse impacto? O que a gente está fazendo para voltar e dar dignidade, autoestima para essas pessoas que têm família, que estão desempregadas? Então, há muito tempo eu vinha trabalhando algo gritando esse propósito. Ensine essas pessoas, ajude essas pessoas. Comecei fazendo de palestra física, né, antes da pandemia. Depois da pandemia, eu entrei na MLabs, uma startup de marketing, como eu já disse. Aí eu comecei a estudar marketing do zero, desde arquétipos até a parte mais estratégica. E aí eu fui percebendo um outro universo que até então desconhecia, que é o universo dos infoprodutos. Então, do nada, eu acordei e falei, hoje eu já quero começar, já vou criar aqui meu negócio, meu rolê. Se vocês olharem lá, tá, a minha paleta de cores começou com rosa, depois foi pro amarelo, hoje ela é azul com laranja. Porque o meu arquétipo é azul com laranja, né? Quando eu falo de direcionar pessoas, de acolher pessoas. E aí eu fui começando a estudar profundamente marketing e criar esses conteúdos. Assim, em 2 meses, 6 mil seguidores, todos orgânicos. Não estão abandonados, que eu voltei. Faz 2 semanas que eu tô falando lá todos os dias. Hoje vocês me viram almoçar. Mas a ideia, Pri, por que eu fiquei 2 meses, quase 3, ausentes ali? Eu sou muito... Eu tenho uma responsabilidade muito forte com tudo que eu faço, assim. A MLabs, ela dobrou de tamanho em alguns meses. Eu estava lá para isso também. Então, eu não conseguia ser 100% nas 2 coisas. Eu não conseguia entregar o meu melhor nas 2 coisas que eu estava fazendo. Embora muitas centenas de pessoas conseguiram ser aprovadas ali por meio dos meus conteúdos. Mas eu acredito demais assim, no produto, no propósito, nas pessoas ali, que elas têm esse potencial. Então a ideia é que eu empreenda digitalmente, criando uma esteira de produtos, começando com e-books, cursos para as pessoas que querem ser aprovadas. Na terceira esteira, um curso para aquelas que foram aprovadas e querem impulsionar a sua carreira. E por último, também um curso para liderança jovem. Sou líder agora, talvez. Mas para isso eu preciso de tempo, 100% do meu tempo. Eu quero me dedicar 100%. E há alguns meses eu venho me planejando financeiramente para que isso aconteça. Mas a ideia é, de fato, levar esse conhecimento que eu adquiri aí dentro de RH de startups
para que o máximo possível de pessoas consigam voltar e não só voltar, mas construir uma carreira, que é tão difícil, né? E aí tem várias ideias, projetos. Ana, investe em mim, gente, aqui, ó. Mas, pessoal, tô lá todos os dias, vou voltar a construir conteúdos. Mas é praticamente isso, Pri. É um propósito muito forte de oferecer aquilo que eu não tive, assim, sabe? Acho que a minha carreira ela foi construída desde que eu tinha 17 anos de uma ruptura, assim. Eu precisei fazer uma ruptura muito forte da realidade que eu tinha, da realidade que eu vim, para que eu pudesse ser o que eu sou hoje, conquistar o que eu conquistei hoje. E não é todo mundo que consegue ter essa luz, esse caminho, ou pessoas no seu caminho que apostem em você. Que te ajudem, que te ensinem, que te ajudem, exatamente. Já aconteceu de eu ter que emprestar dinheiro da minha mãe, implorar para ela me emprestar o dinheiro da passagem do ônibus. Não que ela não quisesse, mas é porque ela também não tinha, né? Se ela me emprestasse, ela queria sempre alguma coisa. E chegar na hora e não ser aprovado no processo seletivo. E ter que voltar sem o dinheiro e contar. Não passei. Então, para mim, eu vivi isso. Não é só porque eu era do time de pessoas. O que essas pessoas vivem, eu também vivi. Então, acho que com a maturidade, com as experiências em startups, quando o bichinho do empreendedorismo pica, e você sabe ali o caminho, né? Vai ficando cada vez mais forte, assim. Espera até o final do ano a gente poder falar de números, de pessoas que voltaram para o mercado de trabalho. Mas é um pouco disso. Bom, então, para nossa último tópico, última polêmica da noite, eu queria que você pudesse me contar um pouquinho no que impactou para você aquele BO que teve na MLabs em questão do Facebook e tal, como que foi essa reestruturação de vocês, como que vocês estão lidando. Nossa intenção também é chamar o Rafael Kiso para contar o lado dele, mas se você já puder adiantar aí pra gente, por favor. Chame o Rafa Kiso, ele vai poder falar melhor sobre esse problema. Quando a gente fala de Big Techs, né, a gente tá falando de Facebook, de Apple, e quando a gente tem uma startup e a gente tá ali resolvendo um problema, mas que você dependa dessa Big Tech, né, ou seja, você mora de aluguel lá no Facebook ou na Apple, enfim, você tem esse risco, né, empreender é um risco, a gente não consegue prever tudo que vai acontecer. E o Facebook versus MLabs aconteceu que a gente perdeu algumas funcionalidades, como agendamento de Reels, GTVs, Stories, Carrossel, por questões de integrações com a API. Acho que quem não acompanhou nas mídias, dê um Google aí, Facebook versus MLabs, vocês ficarão por dentro, mas literalmente a MLabs perdeu o acesso da plataforma, que tem mais de 330 mil usuários, às vésperas do Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados foi no sábado e o Facebook teve essa ação na quinta-feira à noite, ou seja, em pouquíssimo tempo, e com isso mais de 33 milhões de posts, né? De mais de 330 mil pequenos empreendedores sumiram, né? E aí a gente teve toda aquela batalha em conversar com o Facebook para que os posts fossem restabelecidos, uma vez que os usuários não têm nada a ver, né? Eles não tinham ali. O impacto não deveria alcançá-los. E aí, na sexta-feira, voltaram aí os 33 milhões de posts. Mas sim, a MLabs perdeu algumas funcionalidades. A gente fez diversas notas de esclarecimento, né? E com isso, a MLabs hoje, ela tem olhado muito para dentro, entendendo o nosso momento para que a gente consiga pensar em features, né? Em entregas para o mercado. A gente tem um time muito grande de desenvolvimento e tecnologia. Nosso time tem 45 pessoas aproximadamente pensando em desenvolvimento, produto, UX. Então a galera é uma galera muito barra alta, assim. A gente tem uma galera nível máximo, assim, de entrega. E a gente está trabalhando ali internamente para pensar ali em novas possibilidades. Pensando em pessoas, gerir uma crise, né? Falando em crise ainda do produto, né? Para quem não sabe, a gente tem um clube social media. E dentro desse clube, né, o Rafa Kiz é o professor, ele também dá aula no Digital House, ele tem livros best-sellers. Ele ensina dentro do curso dele gestão de crise, né? E a gente aplicou fidedignamente essa gestão de crise à crise que a gente vivia.
E foi muito incrível ver a comunidade que a gente tem. Quando a gente fala de construir uma comunidade forte, uma comunidade leal, a gente conseguiu sentir o quanto os nossos usuários estavam ali e estão ali por nós. Assim, a nossa comunidade fez total diferença para que a gente pudesse restabelecer a plataforma. E não diferente isso tem acontecido hoje no time de pessoas. Sim, a crise gera uma insegurança nas pessoas. As pessoas ficam mais fragilizadas, já acha que tá desmoronando tudo e não tá, que vai fechar calma. tudo, né? Mas até o Rafa Kiss, ele fala muito bem sobre isso, o Caio, que é o nosso CEO. No início da pandemia, a gente não sabia o que aconteceria, né? Acho que não só a M-Lab, mas como o mundo. Sim. E a primeira coisa que a gente disse foi, não vamos desligar ninguém e muito menos ter redução de custos, né? Vamos viver um dia e vamos ver o que vai acontecer. E ali a gente triplicou assim, de tamanho na pandemia. Fizemos doações, ajudamos com a Fiocruz, enfim. E pensando nas pessoas, a gente tá ali o tempo todo, full time, né? Colaborando, os times entregando cada vez mais soluções. Como eu disse, é um time super ágil. Mas um desafio. Acho que quando você passa por uma crise e você se reinventa, né, no meio dessa crise, é onde você descobre os seus talentos, assim. Eu já passei por outras crises, talvez até maiores, em outras startups, e é muito visível como você observa o ponto X em que você estava para o ponto Y, que é o que você chegou, e aí você começa a perceber que você tem muito mais potencial de entrega, assim, né? É surreal. É na crise que é quando a água bate na bunda que a gente descobre, né, nosso potencial. Bom, Rafa, aproveitando agora, né, finalizando o nosso papo aí com essa última polêmica, né, queria agradecer você por ter vindo aqui conversar com a gente, passar todo esse conhecimento. Eu queria que agora você se despedisse do pessoal, que eu acredito que eles vão ficar bem tristes aí, que acabou o nosso bate-papo. Pelo menos eu tô. Queria agradecer de verdade aí pela sua presença aqui no nosso terceiro episódio aí. E passa seu arroba também, pessoal, porque eu tô curiosa agora pra saber, eu vou lá seguir também. Cobrar presente. Na verdade, eu vou... Quero ver o almoço, quero ver a dica, quero ver tudo. Eu vou lá cobrar os posts também, porque eu gostei bastante do intuito. Do jeito que estão falando, parece aquele meme, senhora, e ela correndo, né? Não é bem assim. Mas eu também agradeço demais o papo, foi incrível. Falar de carreira, falar de pessoas, falar de cultura. É um tema que eu amo, que eu sou completamente apaixonado. Eu ficaria aqui o dia inteiro, acho que vocês perceberam que eu falo muito. Mas obrigado a todos e todas que ouviram, assistiram. Meu arroba é Rafa do RH. Tão simples. Talvez mude em algum momento, mas é Rafa do RH. E sim, eu estou falando lá todos os dias. Pode ir lá olhar meu carro quebrado, meu almoço. Quem quiser conversar, tirar dúvidas de carreira, processo seletivo, me manda um direct. Sempre me faço acessível, embora eu não esteja lá todos os dias. Voltei, mas agora eu tô. Mas todo mundo, Rafa, que me mandava mensagem no direct, eu respondia. Pode mandar para você fazer um teste. E é isso, obrigada. Obrigada. Você tem alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal? Alguma informação extra aí? Frase de impacto. Para quem eu tô falando agora? Para empresas ou para pessoas candidatas, pessoas perdidas na carreira? Vamos focar em pessoas. Eu acho que pessoas vai ser legal. Não transfira o seu protagonismo a uma pessoa liderança, a uma outra pessoa. Ninguém está mais interessado na sua carreira a não ser você mesma. Então, pegue esse protagonismo, coloque no colo, não espere que te ensinem. Vai lá no Google, tudo é Google. E eu não me canso de dizer. Quer aprender a fazer um patrocínio, uma campanha no Facebook? Vai lá no Google, dá uma googada, você vai aprender. Então, acho que uma mensagem final é você não transferir nunca, jamais, e nem esperar que uma liderança faça o direcionamento da sua carreira. Muitas das vezes a pessoa liderada, ela deixa com que a liderança direcione. Quem é pai, quem é mãe, enfim, sabe que se eu pedir um relatório dos últimos 3 meses da filha ou do filho, ela não vai saber me dizer, ela não está ali o tempo todo. Imagina para um líder que tem 10, 15, 20 pessoas, ela não vai conseguir me trazer esse relatório, porque a carreira é sua e não dela. Acho que seria mais ou menos. Vamos terminar se a carreira é sua e não dela. Brasil, eu adorei. Bom, quem gostou aí, compartilha com os amigos. A gente
Como é que é aquele bordão do YouTube? Posso falar bordão do YouTube, Rafa? Dá o like. Dá o like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, segue a gente aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Boa, galera, então ficamos aqui com esse episódio de Hora da Saideira. Eu sou a Ana, essa é a Pri e esse foi o Rafa aqui com a gente. Muito obrigada pelos views de vocês, mas compartilhem, dê like e essas coisas todas. Beijos!